Boa tarde aí, galerinha do terceiro ano, seguindo aí as nossas aulas virtuais, nossas aulas online, né? Nossas aulas gravadas, já que estamos impedidos aí de nos encontrarmos presencialmente. Eu estou fazendo, tá, galera, dois tipos de trabalho com vocês. Primeiro, eu vou dar continuidade ali ao nosso projetinho do início do ano de temas do vestibular que nós estávamos trabalhando em sala de aula, lá com o livro que vocês têm, tá? Fundamentos da Filosofia, do Gilberto Cotrim. Nós estávamos em sala de aula trabalhando aí o conteúdo do governo, claro, também, né? O currículo do Estado de São Paulo e também aí essas aulas para ajudá-los no cursinho pré-vestibular ou para o vestibular em tese, né? Ah, nós recebemos depois, vocês receberam depois o caderno do aluno, então vou inteirando essas aulas aí, dividindo essas aulas entre o caderno do aluno e o livro didático, onde nós vamos ver aí a história da filosofia de uma forma um pouquinho mais intensa, tá? Então é isso aí que a gente vai trabalhar durante esse período de afastamento. Aqui a página do professor, né, no Facebook, o @filomilton, e no canal no YouTube, Milton Silva Filósofo. Além disso, essas aulas estão publicadas lá na página da escola, né, o Escondinho. Essas aulas serão publicadas também lá no Google Sala de Aula, onde eu vou interagir com vocês. Vocês podem mandar essas respostas, tá? Que eu passo das questões do livro e da apostila pelo meu e-mail, lá pelo Google Sala de Aula. Quem está lá no grupo do WhatsApp, manda para o meu WhatsApp também. Aí fica a critério de vocês como vocês vão enviar as respostas, ok? Então aqui mais uma vez mostrando o material que eu utilizo na aula, são os textos do livro, tá? Eu estou colocando o texto aí para vocês acompanharem, caso alguém não tenha livro. Caso alguém não tenha, eu passo o link do livro para vocês utilizarem, tá? Então é só entrar em contato comigo. Caso não tenha o livro, eu passo o link aí para vocês. Bom, nós já vimos Pitágoras em sala de aula, tá? Nós sabemos que Pitágoras pertence ao grupo de filósofos chamados de pré-socráticos. Como vocês se lembram, os pré-socráticos são filósofos que é, antecedem Sócrates. Antecedem Sócrates quer dizer, professor, que eles são pré-socráticos só porque vêm antes de Sócrates? Também, ok? Então, só para reforçar, eles são pré-socráticos principalmente porque o objeto de estudo dos filósofos pré-socráticos é diferente do de Sócrates, diverge do de Sócrates, tá? Enquanto Sócrates vai se ater, vai se prender às questões humanas, os pré-socráticos vão estudar os fenômenos da natureza, vão observar a natureza, seus fenômenos e tentar aí oferecer uma resposta racional para isso. Os pré-socráticos tinham o objetivo, meus queridos alunos, de entender qual era o buscar a causa originária do mundo. Essa causa originária, esse princípio orientador, seria a arché que nós vimos. Tá? Então aqui uma introdução sobre o nosso amigo Pitágoras, tá? Que é do ano de 570 e vai falecer em 490 a.C. Ele sofre perseguições políticas na sua terra natal, tá? A cidade de Samos, que era próxima de Mileto. Ele teve que sair de lá, saiu de Samos, foi para Crotona, e em Crotona vai desenvolver ali sua filosofia, tá? Vai fundar uma sociedade secreta, essa sociedade secreta, como está no texto aí, quem está acompanhando pode pegar o livro nas páginas 210 e 211, ele forma lá uma seita religiosa, seita pitagórica, tá? Ele tem um projeto político, esse projeto político traz problemas a ele, e ele tem também que
sofre expulso da cidade de Crotona, tá? E viaja, reconhece, vai influenciar muitos filósofos, tá? Vai produzir obras matemáticas, como o célebre Teorema de Pitágoras que vocês tanto amam. Vai desenvolver coisas na música também, ok? Na astronomia era um grande estudioso, então vamos lá, seguindo. Aqui, duas imagens de Pitágoras, tá? Está no quadro Escola de Atenas, e aqui o Pitágoras também, né? Para vocês terem aí uma ideia de como era, olha a barba moderna de Pitágoras. Aqui o Teorema de Pitágoras, que vocês amam, adoram, que vocês pedem para resolver sempre que possível, né? Pitágoras, então, desenvolve aí sua filosofia e desenvolve também o pensamento matemático ao fazer esse famoso cálculo que vocês são fantásticos e não têm dificuldade nenhuma em resolver. Bom, seguindo aí, o Pitágoras na busca da sua arché, ok? Como disse, ele foi um estudioso da matemática e ele vai defender a tese, como eu disse na aula, de que todas as coisas são números. Para chegar a esse resultado, para chegar a essa conclusão, o Pitágoras vai perceber uma coisa, que as notas musicais, os acordes musicais, a harmonia dos acordes musicais tem, na visão dele, algumas proporções aritméticas, tá? Então, o Pitágoras vai pegar lá a música e vai analisar a música e vai chegar a essa conclusão. Ele vai fazer isso depois de ter uma imagem, tá? Esticando cordas de vários tamanhos e ele vai perceber que essas cordas, dependendo do tamanho que elas possuíam e a distância que tinham entre elas ali, iriam gerar, tá, sons diferentes. Umas teriam tons mais acima, outros mais abaixo, que ele vai acabar chegando a essa conclusão. E percebe que tem nessa harmonia da música, essa harmonia musical que tem matemática, né, por conta da elevação e diminuição dos tons, estariam presentes na natureza, ok? Ele vai criar lá a teoria da harmonia das esferas, que acredita que o universo era um cosmo harmônico, tá? Os gregos acreditavam muito nisso, ou seja, o cosmo tem um plano harmônico onde cada coisa ocupa exatamente o lugar. Acreditavam que o universo era perfeito, o cosmo era regido pela perfeição. E não há nada mais perfeito do que a matemática. A matemática, com seus projetos, com as suas regras, ela dá o resultado perfeito, harmônico, não tenho que contestar. A imagem que eu falei da harmonia da música, então ele vai esticar essas cordas, ele vai deixá-las em tamanhos diferentes, e aí aquele que estuda a música, né, sabe lá do bemol, do sustenido, da clave de Fá, da clave de Sol, enfim, tá? Das oitavas, oitava acima, oitava abaixo. Então, tudo isso é progressão matemática, uma projeção matemática. Tempo binário, ternário, quaternário. Então, eu tenho ali fusas, semifusas, colcheias, semicolcheias, e cada uma delas determinada por uma quantidade de tempo. Se for seguida essa quantidade de tempo por todos, você terá uma bela música, uma bela produção musical. É o vizinho gritando, tá? Eles gritam bem, brigam demais, cara. Mas fazer o que, né? Você tem que fingir que não houve. Agora é o cachorro dele latindo. E assim eu vou gravando as aulas com essas dificuldades. Mas é a mesma coisa que aluno com celular na sala de aula, né, velho? Então, vamos lá. Seguindo aí, professor. Se tudo é número para Pitágoras, ou seja, podemos concluir que a sua axé são os números. Então, quando você for fazer a prova do vestibular, velho, vai estar lá, maluco. Vai estar lá, garotada. Qual é a axé de Pitágoras? Os números. A estrutura numérica, tá?
A matemática é a realidade do mundo. A diferença entre as coisas, segundo Pitágoras, vai resultar de uma questão de números. Os números vão determinar o que são as coisas, por pontos, tá? Como eu disse na aula para vocês. A quantidade de corpos, de pontos que um corpo possui, vai definir as suas propriedades. Vai ter uma imagem para a gente confirmar isso. Na sala de aula eu não mostrei essa imagem porque eu não sei desenhar e no livro não tinha. Então eu peguei aqui uma imagem, né, pesquisei sobre Pitágoras e nós vamos lá ver isso. Então, ser, a alma, o espírito, o universo, a physis, né, a natureza. Então, a somatória dos pontos vão gerar a diferença entre os seres, ok? Cada ponto vai determinar o que é cada ser e vai o diferenciá-lo. Então, a diferença entre os seres para Pitágoras, entre as coisas, entre os corpos, é uma questão de pontos. Anotem isso no caderno de vocês, viu? Não é para pular o vídeo, não. Não é para me enganar. Não é, porque na sala de aula vocês me enganam, né? Aqui imagina então. Vamos lá. Pitágoras vai dizer que o mundo vai surgir da fixação do limitado, o apeiron que nós vimos, que seria uma espécie de massa geradora, e vai ocorrer aí uma imposição das formas numéricas por meio, através do espaço e da estrutura numérica dessa realidade, vai derivar todos os problemas. E aí nós vamos encontrar de novo a oposição entre corpos, a oposição entre coisas que vão gerar o mundo. Essa diversificação de corpos, essa oposição de corpos, também para Pitágoras, vai fazer o mundo existir, assim como nós vimos lá em o nosso amigo Anaximandro, tá? A oposição de forças vai gerar as coisas. Então, a imposição das formas numéricas vão influenciar nisso e gerar toda a realidade. Então, Pitágoras, pela primeira vez na história, vai determinar um elemento formal. O que seria um elemento formal? É aquele que vai considerar, ok, que as relações dos termos entre uma operação vai ocorrer independentemente da matéria. Ou seja, a matéria vai ser gerada por forças numéricas, por opostos que vão a gerar. Tá? Então, Pitágoras está trabalhando aí na questão da ordem e medida. Percebam, como eu disse na aula, tá? Toda a estrutura do mundo é por ordem numérica. Nós temos medida, nós temos peso, nós temos quilos, nós temos distâncias, nós temos quilômetros, nós temos milímetros, nós calculamos velocidade, nós calculamos força, nós temos lá simetrias, ok? Tudo nosso é baseado na ordem da medida. E se tudo é baseado na ordem da medida, velho, o mundo só pode ser uma questão numérica, ok? Então, tudo são números, tá? Então, essas estruturas numéricas vão determinar a ordem do mundo. Nós temos aí no Pitágoras, tá, um monismo. O que é o monismo? O monismo defende a ideia de que uma única coisa gerou tudo o que existe. Mas no Pitágoras a gente tem aí, na sua doutrina sobre a origem do mundo, uma forma também dualista da realidade, ou seja, duas coisas que afirmam a realidade. Que o mundo vai surgir de um apeiron, tá? Que é algo indeterminado, que eu não sei definir o que é, mas ao mesmo tempo por um limite. Esse limite são os números, tá? Que vão dar aí o princípio que vai instaurar as multiplicidades, mas também a unidade e uma ordem única, uma ordem reguladora, uma ordem racional, uma ordem nacional. Esse limite, se uno, tá? Seria uma espécie de Deus
que geraria a ordem do mundo. Teve um princípio gerador, e esse princípio gerador ele é universal, ele é uno, ele é único. E aí, a questão do limitado e ilimitado, do ímpar ao par, da unidade à multiplicidade, do direito ao esquerdo. Então, todas essas forças opostas vão gerar outras coisas, tá? Então, esse dualismo entre os opostos vão gerar as coisas que existem no mundo, ok? A partir das questões matemáticas. Último tópico antes aí de vocês realizarem os exercícios, os pitagóricos também, eles vão além da matemática e da filosofia. Eles também vou balançando a mesa aqui, fazem questões religiosas e místicas. Eles vão desenvolver uma visão de espiritualidade da existência humana. Eles praticaram uma vida, tá? E acreditaram que a alma era prisioneira do nosso corpo, ela habitava o nosso corpo, mas ela não queria estar nele, e dele iria se libertar com a morte. A morte seria para os pitagóricos a libertação da alma desse corpo errôneo, né? Então, eles buscariam a purificação por meio de uma reencarnação, tá? Que seria uma forma de existência mais plena, mais elevada, como está colocada aí. Então, dependendo da quantidade, da qualidade do seu crescimento, do grau do seu conhecimento, da virtude que você estabeleceu e daquilo que você alcançou, você teria a purificação. Essa purificação seria por várias etapas, tá? Você provavelmente não conseguiria passar de uma etapa elevada só vivendo uma vida. Então, o principal propósito seria aí do ser humano, tá? Seria esse processo de purificação da alma e elevação das virtudes. Essa questão de elevação das virtudes, da alma, do dualismo aí, vai influenciar muito o platonismo que nós vamos ver mais à frente, tá? Então, a alma aí passaria por processos de purificação até chegar à sua elevação máxima, era o que acreditavam aí os pitagóricos. Atividade, tá? São essas questõezinhas simples que vocês vão responder. Como eu disse aí no início do vídeo, essas respostas podem ser dadas para mim ou pelo meu zap, pelo meu e-mail, ou vocês responderem aí pelo Google Sala de Aula, ok? Um abraço a todos vocês, espero vê-los em breve. Façam atividade, respondam, ok? Não saiam de casa, não fiquem fazendo churrasco com 20 pessoas. Não saiam, tá? Porque se eu ver vocês na rua, eu vou atropelar. Mentira, que eu nem dirijo. Então, galera, um abraço, até mais e espero vê-los em breve.